trazer essa palavra maravilhosa para essa família preciosa. Aleluia! Que é você que está aqui, que é uma pedra preciosa, que está aqui para abrilhantar a casa do teu Pai. Aleluia! Jesus Cristo deseja esta noite se revelar a cada um de nós. Por que, pastora Cíntia? Diga assim, por que, pastora Cíntia? Porque a maioria ainda não conhece Jesus Cristo como Ele realmente é. Aleluia? Eu vou logo aqui falar o nome dessa ministração, que tem que ser mais rápido, antes que passe o tempo. Eu quero te dizer que o nome dessa ministração é Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Olha essa capa linda e maravilhosa, né? Que está parecendo bem linda e maravilhosa. Quem é Jesus Cristo? Você sabe quem é Jesus Cristo? Faz um bom tempo que eu venho tendo essa percepção que a igreja, ela não tem mais falado de Jesus Cristo, falado em Jesus Cristo. Há muito tempo, nas orações, nas ações, porque está pouco tempo faz que nós viemos do encontro face a face com Jesus Cristo. E você está cumprindo esse propósito de falar de Jesus Cristo? E nas suas declarações, nas declarações das pessoas a gente vê. Isso é muito triste, porque crê em Deus, o muçulmano pensa que crê no nosso Deus, ele pensa que crê. O judeu ortodoxo também pensa que crê no nosso Deus, que nós cremos. Os demônios creem mesmo em Deus, em o nosso Deus. E você sabe que o inferno estremece. Mas eu quero te dizer, ele já está condenado. Eles já estão condenados. Mas a única fé que salva, que cura, que liberta, que transforma, é uma fé vigorosa, específica, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É a única fé que salva. Aleluia! Essa é a única fé que salva. Crê em Deus, que não é o Deus verdadeiro, que não salva ninguém. Só Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Só Ele é o Deus verdadeiro. É crer em Jesus Cristo especificamente que transforma a nossa vida. Eu sei que você nesse ministério é muito bem ensinado. Ainda agora há pouco teve a escola. Quem estava na escola aqui? Olha aí. Está sendo muito bem ensinado. É na escola, é nos cultos, é nas células, é na consolidação, é no discipulado. Muito bem ensinado. Eu quero falar para você quem é Jesus Cristo. Amém? Abram as suas Bíblias. Lá em Efésios 2, 8 até o versículo 10. Que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Pois somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ele preparou para que nós pudéssemos andar nela. Amém? Amém.
história aqui, narrada, que foi baseada na leitura da carta de Paulo aos Romanos. Aqui quem estudou, quem sabe vai entender. Em Romanos, que Martinho Lutero começou a pensar e começou o embrião da reforma protestante. Não sei se você sabe, foi por causa desse homem que você está escutando esta mensagem e lendo a tua Bíblia em português, aleluia! É por causa deste homem que você está aqui, lendo essa palavra aqui, ó, em português, Martinho Lutero. Foi por causa da reforma protestante que Martinho Lutero entendeu que a justificação não era baseada em rituais religiosos, mas baseada na fé em Cristo Jesus, e que a salvação era gratuita, que a salvação foi de graça, aleluia! Ninguém precisa pagar preço ou fazer boas obras para a salvação, mas eu creio que esses versículos aqui, essa frase aqui de Paulo, aqui é um resumo, como se dá a salvação. Glória a Deus. E o texto diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós. Isso é o quê? É salvação. É o dom de Deus, é a salvação, foi o dom de Deus que Ele derramou sobre a humanidade, a salvação, a graça e a fé, nenhuma delas vem de vós, vem de nós, todas vêm de Deus Pai, todos são dádivas de Deus Pai, aleluia, não vem de nós, para que nós não nos vangloriem, nenhum se vanglorie, vem dele, a salvação vem de Deus. A fé é minha? Não, a fé não é sua e não é minha, a fé é de Deus Pai. A fé é recebida quando você recebe gratuitamente a palavra de Jesus Cristo. Quando você recebe gratuitamente, você não está recebendo aqui gratuitamente de graça a palavra de Deus? Aleluia! Fé é gerada no seu coração, mediante alguém ministrando o Evangelho, no poder do Espírito Santo. A salvação é de graça, é uma obra de Deus Pai, do início ao fim, é a graça, é a graça, é a graça, é a graça revelada, aleluia, aleluia. Então ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ele diz uma frase para que não fiquem dúvidas, não das obras, para que ninguém se vanglorie. Não vem das nossas obras. Ah, porque eu vou dar um ranchinho aqui. Ah, que eu vou dar um dinheiro aqui. Ah, não é pelas obras. Aleluia. Ninguém diante de Deus Pai tem do que se gloriar. O homem não pode receber glória alguma na sua salvação. A gente não recebe glória nenhuma na nossa salvação. Aleluia. Ninguém vai chegar no céu e vai ouvir de Deus: ó, valeu a pena, ouviu, pastor Marcelo? Valeu a pena, ouviu, pastor Jorge? Valeu a pena, hein? Se não fosse você não seria salvo. Ninguém vai ouvir isso. Nós não vamos ouvir isso. De jeito, qualidade. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O Senhor Jesus Cristo é a nossa glória, porque Ele se tornou da parte de Deus Pai para nós redenção, santificação, justificação e sabedoria. Aleluia! Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade em Jesus Cristo. É nele, porque dele, por ele e para ele são todas
Mas eu não sei você, mas eu já me perguntei algumas vezes. Por que foi necessário acontecer tudo isso com Jesus? Por que é necessário esse processo? É sobre isso que eu quero ministrar para você. Porque é necessário esse processo. Eu quero que você leia comigo em 1 João 2,15. Olhe que palavra forte e poderosa. Jesus Cristo diz aqui: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Não ame o mundo, jovem. Não ame o mundo, jovem. Você está na flor da idade. Você, adulto, não ame o mundo, nem o que há nele. Não pratique as coisas do mundo. Porque você é bem ensinado nesse ministério. Se você peca, é consciente. Se você erra, é consciente. E Deus está só de olho. Porque os olhos deles estão nos 4 cantos dessa terra. Aleluia! Quem aqui ama o mundo? Quem aqui ama o mundo? Você tem certeza que não ama o mundo? Eu vou perguntar a você novamente. Você tem certeza que não ama o mundo? Quantos aqui tem certeza que não ama o mundo? Poxa, ninguém levanta, nem diz que ama e nem diz que não ama. Alguns estão em dúvidas. Normalmente, quando o ministro faz perguntas, as pessoas têm certeza que tem uma pegadinha. Não é verdade? Eu não sei porquê. Quantos têm certeza que não amam o mundo aqui? Quantos têm certeza que não amam? Eu tenho certeza. Você tem dúvida? Meu Deus, faz a hora que eu estou perguntando aqui. Jesus tirou foto, pastor Jorge. Vamos ler novamente, né? 1 João 2,15, que nos diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse versículo é muito forte. E o mesmo João escreveu, João 3,16, que diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, aleluia, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna, mas tenham a vida eterna, mas tenham a vida eterna. Jesus Cristo veio para morrer porque Deus Pai nos amou. Mas existe uma condição em que eu me coloco que esse amor absurdo de Deus Pai não pode permanecer em mim. Não quer dizer que Deus Pai deixa de me amar, mas o amor de Deus Pai não começa em mim. Se eu amo o mundo, são coisas incompatíveis e impossível amar o mundo e terem em si o amor de Deus Pai. Quem ama o mundo, o amor do Deus Pai, o amor de Jesus não está em nós. Se você ama o mundo, não está em mim, não está em você. Se nós amarmos o mundo, não tem como você estar praticando e amando as coisas do mundo e dizer que Jesus está em ti. Não tem. É incompatível. De jeito, qualidade. Diga misericórdia. Isso é muito sério. Você não acha que isso é sério? É uma atitude muito perigosa. É um local muito perigoso para se estar. O mundo. Agora preste muita atenção no versículo 16, que diz assim, de 3, né, João 3,16, porque tudo que há no mundo, porque tudo que há no mundo, amém?
Quando nós falamos o mundo, a palavra traduzida por mundo aqui é a palavra cosmos. A palavra cosmo. E ela tem a verdade, vários significados. Ela pode ser o universo, ela pode ser o mundo de pessoas, ela pode ser um grupo de pessoas. A palavra cosmos. Mas via de regra, quando nós cristãos falamos sobre o mundo, nós estamos falando do que acontece fora dessas quatro paredes aqui. Não é assim que nós pensamos? O mundo é o que está acontecendo lá fora. O mundo é o que está acontecendo lá fora. É o bar, é a boate, é o boi, é a casa de prostituição, é o homossexualismo, é o lesbianismo. Isso é o mundo. É a cerveja, é as drogas, é a mentira, é o roubo, é o adultério. Isso é o mundo. Quando eu digo fulano é do mundo, eu estou pensando que ele não é da igreja. Você está pensando que o fulano não é da igreja, porque você está dizendo que ele é do mundo e ele não é da igreja. Você pensa assim. Você está entendendo? Não é essa a ideia que você tem na sua mente? Quando você diz que o fulano é do mundo, que a pessoa é do mundo, então você pensa que ele não é da igreja. Isso é o mundo. Então, outras palavras, eu não sou do mundo. É assim que nós pensamos. E Jesus, de fato, orou assim: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aleluia! Você não é do mundo. Você não é do mundo. Jesus, ele orou assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Você não glorifica a Deus? Eu glorifico a Ele. Mas preste muita atenção no que Jesus vai dizer aqui. Porque tudo que há no mundo, e aí você poderia pensar: cerveja, bebedeira, prostituição, fornicação. Mas olha o que há no mundo, queridos. Olha só o que há no mundo. O que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aleluia? Não procede do Pai, mas procede de onde? Do mundo. E o que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Agora eu pergunto a você: quem aqui tem carne? Quem aqui tem carne? Diga: eu tenho carne. Eu tenho carne. Você tem carne. Todos têm carne? Ou você tem dúvida que você tem carne? A carne é a nossa humanidade. Todos são humanos. Aleluia! Você é humano. Você tem carne. Glória a Deus, você está vivo. Quem tem olhos aqui? Todo mundo tem olhos. Pode ser que alguns tenham, alguns não tenham, porque às vezes tem alguém que tem problemas, né? Quem aqui cuida da sua própria vida? Eu creio, eu cuido. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida não está lá fora, queridos. Ele está aqui dentro. Ela está aí sentada do teu lado. Está em nós. Precisamos nos libertar dessas coisas. Ela está do teu lado, está em nós. Precisamos nos libertar da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Aleluia! Vou deixar você digerir isso. O mundo não está lá fora. Não, o mundo está sentado aí ao teu lado nessa cadeira. Você ainda está me amando aí, está me ouvindo? Porque o que faz o sistema do mundo que nos assusta que acontecer nada mais é do que pessoas que estão entregues
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas não há quem não lide com essas coisas. Você lida com isso todos os dias, com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e com a soberba da vida. Não é assim? Não é assim? Todos os dias. Agora eu vou te dizer o que é a concupiscência da carne. Vai anotando aí, se você não sabe. Fala dos instintos animais. Aquelas coisas que existe um desejo meio animal, que você não consegue controlar. Você não consegue não querer. Fala do impulso sexual descontrolado, o apetite descontrolado, desejos desconstrutivos, preguiça, coisas desse tipo. Concupiscência da carne. Misericórdia. Forte desejo da carne, da humanidade caída, herdada de Adão e Eva. Diga misericórdia, Jesus. Me livra, me cura. Aleluia. A concupiscência dos olhos fala daquilo que eu posso ver, daquilo que eu posso invejar, do desejo de olhar as coisas e querer. De nunca estar satisfeito, satisfeita, de nunca se sentir pleno, plena, porque afinal de contas, a grama do vizinho sempre é mais verdinha, sempre é verde. Diga misericórdia, Jesus. Tem alguém ainda aí? Aí? Isso é concupiscência dos olhos. Vamos lá. E a soberba da vida? A soberba da vida é reconhecimento de que eu sou o centro do meu mundo. E a pessoa dominada pelo seu ego, seu orgulho. Não dorme não, hein? Paulo diz em Romanos capítulo 15, de que aquele que está no Senhor jamais agrada a si mesmo. Paulo também diz em 1 Coríntios no capítulo 7, o famoso capítulo do casamento. O solteiro cuida em agradar ao Senhor. O casado está dividido porque ele tem que agradar o Senhor e o seu cônjuge. Mas sabe que não tem no Evangelho aquele que agrada a si mesmo. Amém, família Vida Nova? Não tem no Evangelho aquele que agrada a si mesmo. Ou nós agradamos a Jesus Cristo, ou agradamos a si mesmo. Enquanto agradamos a si mesmo e ao mundo, estamos desagradando a Jesus Cristo. No Evangelho de Jesus Cristo, nós somos chamados a entregar, a dar e não a tomar coisas. Soberba da vida, fala disso. Soberba da vida fala disso. Então, concupiscência da carne é ceder, é entregar aquilo que a minha carne deseja, mas que irá me destruir. Está ouvindo, jovem? A carne está aí fritando. Fritando, né? Vigia, jovem. Vigia. Concupiscência dos olhos fala de buscar e lutar por aquilo que os meus olhos veem. E soberba da vida fala de ter a mim mesmo no trono da minha vida. Eu sou o dono de mim mesmo. Eu sou o cara. Eu sou a cara. Qual é o problema nessas coisas? O problema é que todas elas tiram Deus Pai do centro da nossa vida. Quando eu cedo a concupiscência da carne, eu estou dizendo, eu não vou te obedecer, eu vou fazer o que a minha carne quer, o que o meu ego quer. Eu não vou te obedecer, Jesus. Eu quero fazer o que minha carne quer.
quando eu sigo a concupiscência dos olhos, eu estou dizendo, eu rejeito o teu plano, o teu propósito, eu vou atrás do que os meus olhos veem. Isso é o mundo. E quando eu cedo a soberba da vida e eu digo, eu sou o meu Deus. É interessante porque nós somos rápidos em perceber pecados na área da concupiscência da carne, mas muitas das vezes, queridos, elogiamos atitudes que na verdade são concupiscência dos olhos. Você está me amando agora nesse instante, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Ceder à concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida é dizer para Deus, eu sou o Senhor, a Senhora da minha vida, e o Senhor não é. Eu sou o Senhor da minha vida e o Senhor não é. Eu não quero o Senhor como o Senhor da minha vida. Eu sou o Senhor. Aleluia! Qual é o problema disso? O problema disso foi que Deus Pai, que nos criou, eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos aqui tem cachorros em casa? Aqueles petzinhos pequenos, aqueles que servem para, às vezes, nada. Alguém tem cachorro? Olha a minha mão aqui, ó. Você tem esse cachorro? A minha mão está aqui, ó, levantada. Eu quero que ninguém se ofenda, não se ofenda, viu? Com essa colocação. É que isso explica tão bem o que Jesus Cristo quer te revelar esta noite. Eu quero que você pense o que significa ter um cachorro. A pessoa compra um cachorro e leva esse cachorro. Normalmente o valor não é barato. Quem compra cachorro aqui sabe quem já comprou o seu cachorrinho, o seu pet. Ainda bem que a Bruna ganhou. Ela não comprou, mas ele não foi baratinho não. E é caro o cachorro, né? E normalmente é caro. E aí ele leva, o seu dono leva para casa. O dono da casa leva o cachorro e dá uma casa para ele. E dá a casa dele para o cachorro. De graça. Para o cachorro. Não é assim? Ele pagou pelo cachorro e dá a casa dele para o cachorro morar. E aí ele compra a comida para o cachorro. E a comida é especial. Ele compra uma casinha para o cachorro. E ele tem uma casa dentro da casa do dono. Que cachorro folgado, né? Ainda dorme às vezes na cama do cachorro, do dono. Perdão. Que cachorro, né? E aí o dono leva o cachorro uma vez por mês para tomar banho e tosar. E ele paga, né, a tosa de graça para esse cachorro. O cachorro recebe tudo de graça. O dono paga para o cachorro tomar banho. E aí muitos levam o cachorro para fazer xixi, né? As suas necessidades na rua. E depois limpa o cocô, limpa o xixi que esse abençoado faz em todo canto da casa. E o dono ainda cheira mal, e a casa também de xixi de cachorro. E de cachorro também. Me diga, por favor, o que o dono ganha com isso? O que o dono ganha com isso, Bruna? Nada. Ele não ganha nada com isso. E o cachorro, por outro lado, ganhou o quê? Tudo. Ganhou tudo, né, pastor? O que o cachorro fez para ganhar tudo? Nada. O nome disso é graça. É graça, favor imerecido. Isso é graça. Aleluia! Você está entendendo? Isso é graça. Mas o dono só quer uma coisa, uma única coisa, do bendito cachorro.
O dono só quer chegar em casa e o abençoado do cachorro faz festa. Eu tenho um cachorro, quando eu chego o bichinho vai todo pulando e pula e cheira um e cheira outro. Faz festa. É ou não é assim? E você sabe o que acontece com o dono do cachorro? Ele chega em casa e o cachorro faz festa. O dono se sente grato, pega o cachorro no colo, senta no sofá e o dono faz carinho na barriga do abençoado e ele se abre todo. Ganhando carinho e o dono achando que é ele que está ganhando alguma coisa com isso. Agora, queridos, se esse cachorro resolve avançar nesse dono, o que você pensa desse cachorro? Que cachorro ruim, hein? Recebe tudo isso de graça. O que você pensa desse cachorro? Ele ganha tudo sem merecer nada. Não pagou por nada e ainda vai avançar contra o dono. Você acha, querido, que esse cachorro está doido? Você não acha que ele está doido? Talvez pense assim: sacrifica esse bicho, né? Você pense desse jeito: sacrifica esse animal, como muitas vezes aconteceu, né? De algumas coisas lá em casa. Esse cachorro não presta, vamos fazer alguma coisa com ele. Mas ele está lá, todo cheirosinho, todo bonitinho, recebendo tudo de graça. Amém? Esse cachorro é ingrato, esse animal. Não me interprete mal. Eu não estou chamando você de cachorro. É apenas uma analogia. Mas é interessante, a Bíblia nos chama de ovelha do seu pastoreio. Glória a Deus. Ovelha do seu pastoreio. E o que Deus ganhou nos criando? O que Deus ganhou nos criando? O que Deus ganhou te criando e me criando? Nada. Mas tudo que você tem, tudo que você é, foi Deus, Pai, que criou. Você só respira porque Ele inventou oxigênio. Você só ama porque Ele criou outra pessoa e te deu a capacidade de amar. Isso é Jesus. Você só tem filho porque Ele criou as leis da genética e te deu o dom de gerar. Aleluia. Tudo que nós temos e amamos, tudo veio de Deus Pai. Não, pastora, a minha riqueza foi eu que trabalhei para adquirir. Ah, é? Quem colocou o recurso no mundo para você enriquecer? Para você ter riqueza, para você fazer riqueza? Quem foi? Oi, tem alguém aí? Ah, pastora Cíntia, essa roupa não foi Deus que me deu. Fui eu que comprei. Mas eu te pergunto, quem criou o algodão, meu querido, minha querida? Quem foi que criou? Foi Deus. Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte de toda a alegria. Deus é a fonte de todo o prazer. Deus é a fonte de toda a riqueza. Deus é a fonte de tudo que há na tua vida, de tudo que há na tua família, de tudo. Ele é a fonte de tudo que tu tens. Aleluia. É Deus, é Deus. Aleluia. E Deus nos criou e Ele esperava o que de nós? Que fizéssemos festa para Ele? O apóstolo Paulo termina a parte teológica da sua carta aos Romanos. Ele fica tão maravilhado com o que Deus revelou e ele está ditando para um escriba. Ele começa orando: ó profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quem primeiro deu a Deus para que lhe seja restituído, porque dele, por ele aleluia, e para ele são todas
Aleluia! Todas as coisas é dele, tudo é dele, tudo é para ele. Ele deveria ser glorificado em todas as nossas ações. Aleluia! Porque tudo que somos e que temos é dele, vem do nosso Pai amoroso. Todas as suas ações deveriam dar glória a Deus Pai. Todas as tuas ações deveriam dar glória a Deus Pai. Aleluia! Porque se não fosse por ele, você não existia. Mas então o homem é criado por Deus Pai dessa forma tão maravilhosa, é dotado por Deus de todo o prazer, de toda a alegria, de toda a esperança. Ele diz para Deus: vou seguir a minha vontade e não quero a sua. Ele foi criado e dotado, e ele diz: eu vou seguir a minha vontade e não a sua vontade. Deus, tá, fica pra lá que eu vou seguir a minha vontade. Já pensou? Você pode estar com uma interrogação na cabeça. E onde Jesus Cristo está nisso? Tudo, pastora Cíntia. Eu não esqueci, eu estou, aleluia, falando sobre quem é Jesus Cristo. Fica tranquila aí, tá certo? Vamos ler Gênesis capítulo 3, do 1 ao 5, que diz assim, é Bíblia, viu gente? Essa noite tem Bíblia. Mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, mas do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morras. Não morra. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comer, abrirão os seus olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Serpente maldita. Satanás, né? Vendo a mulher o quê? O que a mulher viu? A mulher viu 3 atributos no fruto. Quais são? A árvore era boa para se comer. A árvore era agradável aos olhos. A árvore era desejável para dar entendimento. Segundo revela 1 João 2,15, 16 e 17, o que há no mundo? Discípulos de Jesus Cristo. Ainda agora eu falei, o que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Posso ouvir um misericórdia? A árvore lá no Éden, ela era boa para se comer, agradável aos olhos e desejáveis para dar entendimento. O que esse fruto aqui é? Esse fruto aqui é o que há no mundo até hoje. Esse fruto é nada mais do que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Você vai dormir hoje com esse negócio na mente. Mas quando eu cedo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o que eu estou dizendo para Deus, Pai? Eu sou o Deus da minha vida. Diga misericórdia. Morte espiritual não é uma punição de Deus, Pai. Morte espiritual é o resultado lógico daquele que decidiu estar separado de Deus Pai. Porque Deus é quem criou esse negócio de vida. Vida só está nele. E é Ele quem nos dá vida, respiração e tudo mais. É Jesus Cristo que dá. Deus Pai, Ele é vida. Deus Pai, Ele é a
vida. Se eu quero estar separado dele, eu escolhi a morte. Diga misericórdia. Quando eu disse, no dia que você ceder à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida, você morrerá. Diga fora, Satanás. Fora em nome de Jesus. Deus não estava colocando uma punição, era um fato, porque no dia que o homem decidisse isso, o homem teria decidido estar separado de Deus. O homem estava rejeitando Deus. Foi a mesma coisa que o filho pródigo fez. O filho pródigo disse: eu quero a riqueza, mas eu não quero você na minha vida, ouviu, papai? E o pecador, o que ele tenta é viver uma vida de prazer, prazer que foi dado por Deus, mas sem Deus na sua vida. Não é possível, não é possível viver. O único resultado possível para essa decisão é a morte, gente. É a morte. E agora o homem de Deus estão irremediavelmente separados. E o significado de morte é justamente separação, porque Deus é santo e é vida. O homem se torna morte e mal. E se Deus se relacionar com o homem será destruído. O relacionamento se torna impossível, não tem como. Quando o homem, Adão, já pecador, ouviu falar que Deus está passando pelo jardim, aquela presença que antes era a plenitude de alegria, aquela presença que trazia prazer, que inspirava e que me ensinava, agora me apavora. Quando você peca, você fica apavorado. Quando você cai, você fica apavorado. Porque quando você está na presença do Senhor, quando você está na presença dEle, com Ele, aí traz alegria, lhe traz felicidade. Mas quando você sai da presença, Ele te apavora. O medo, o mal te apavora. E Adão corre para trás da moita. E Adão tem medo daquela presença. Adão tenta uma roupa. Ele tenta colocar alguma coisa para substituir a presença de Deus. Não foi assim? É assim que o homem faz. Quando Adão colocou aquela roupa de folha de figueira, ele criou a religião da folha de figueira. Era a tentativa que, pelas próprias obras, substituir a presença de Deus. Ele queria substituir pelas obras a presença de Deus. Eu vou fazer alguma coisa para ver se Deus me aceita. Eu vou realizar alguma obra. Eu vou esconder a minha vergonha de alguma forma. Adão fez isso. Mas Deus fala: essa roupa não é o suficiente. A única forma de você ser perdoado é voltar a ser a minha imagem e a minha semelhança. É se houver derramamento de sangue. A única forma de resolver esse problema dessa desobediência é com a morte. Porque a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. E a morte é a separação da vida. E aí o relacionamento se tornou impossível, porque a única forma que tem de eu ficar bem com Deus e com a minha morte, mas é se eu morrer. Como é que eu me relaciono com Deus? Não é possível. O relacionamento entre o homem e Deus se torna impossível. Olha o que Jó fala.
Jó, entendendo que Deus queria que ele sofresse, não é que esse entendimento estava certo, mas era o que Jó pensava. Ele achava que Deus queria que ele estivesse sofrendo até hoje, e o que muitos pensam de Jesus Cristo é isso, não é verdade? Que você sofra. Em Jó capítulo 9, a partir do versículo 29 ao 33, diz assim: eu serei condenado, não adianta, porque eu estou trabalhando em vão, porque pois eu estou realizando boas obras, porque pois eu estou tentando agradar, eu vou ser condenado, não tem jeito. Será Jó falando: ainda que eu me lave de neve e purifique as minhas mãos com o cáustico, mesmo assim Deus vai me submergir no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Não há o que faça, não há o que eu trabalhe para ficar reto diante de Deus. É o que Jó estava dizendo. Porque ele não é homem como eu, a quem eu possa responder, vindo juntamente a ele em juízo. Não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos. Você entendeu o que Jó está clamando aqui? Jó entendeu que existe um problema entre ele e Deus. Ele fala assim: não tem como resolver, porque não tem como resolver. Por que não tem como resolver? Porque ele é Deus e eu sou homem. E não existe um ser capaz de colocar a mão no meu ombro e a mão no ombro dele. Você está entendendo? Se eu fosse você, eu estava animada aí. Não dorme não. Essa palavra é poderosa. Você entendeu o que Jó estava querendo? Jó entendeu que a única forma de resolver o problema dele com Deus era se houvesse alguém que fosse capaz de tocar em Deus e ao mesmo tempo que tocava no homem. Você está entendendo essa palavra? Eu acredito que você está entendendo. Porque era um problema insolúvel. Havia uma divisão. São os seus pecados que fazem a separação entre o vosso Deus. Entre você e Deus. Deus totalmente santo. O homem totalmente mau. Não tem como entrar em contato. E Jó conhece, isso não tem jeito, teria que existir alguém, quem será esse alguém? Aleluia, capaz de tocar nele. Está ouvindo que Jó estava lá naquele momento lá o que ele estava dizendo? Você quando lê essa palavra você vai entender melhor, era para nós aqui, aleluia. Mas o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e tudo que foi feito por meio dele se fez, aleluia, por meio dele se fez, por meio dele se fez, aleluia. Paulo diz que nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas. Paulo diz que é na palavra dele que todas as coisas são sustentadas. Aleluia. Mas João aqui no capítulo 1, versículo 14, também diz algo muito interessante. O verbo que João acabou de dizer que era Deus, e o verbo se fez carne. Queridos, é muito forte essa revelação, muito forte. Eu chorei muito fazendo essa ministração, porque tudo quando eu estava fazendo, eu estava lembrando que tudo isso volta-se para Jesus Cristo. Eu sei que você está entendendo isso. Ele diz: o verbo é Deus, e o verbo não era parecido com Deus, o verbo não era amigo de Deus, o verbo não andava somente com Deus, apesar de dizer que ele estava junto de Deus, mas o verbo é Deus.
É quem o verbo. E quem é o verbo? Eu quero que você grite bem alto. Quem é esse verbo? Grita bem alto. Grita mais alto. Dê um aplauso a Ele, porque Ele é merecedor de toda glória, de toda honra. Aleluia. Mas aqui João diz que o verbo se fez carne, e é interessante porque existe alguma palavra no grego que dão ideia de humanidade. A palavra antrópos. Por exemplo, ele poderia ter dito, e o verbo se fez antrópos, que quer dizer homem, ou ele poderia dizer, e o verbo se fez soma, que quer dizer corpo. Aleluia? Mas João escolheu a palavra mais chula do grego. Que nós sabemos que toda vez que é usada essa palavra para falar de humanidade, não está falando da parte boa da humanidade. A palavra mais rasa para falar de humanidade é a palavra sarx. E João diz, o verbo que era de Deus se fez sarx. E se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça, cheio da verdade, cheio da graça, habitou entre nós, cheio da graça e da verdade. Aleluia! Habitou dentro de vós, dentro de vós, dentro de vós. Aleluia! Ele habita dentro de vós, mas Ele veio habitar entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Vamos ler e pensar nesse texto, amém? Vamos lá, Filipenses, capítulo 2, 5 e 6, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de quem? De Cristo Jesus, que embora sendo Deus, preste atenção, nesse versículo, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se. Queridos, como é que alguém desapega de Deus? É o LX celestial? Não. Desapega? É o desapego celestial? De jeito, qualidade. Jesus Cristo é Deus, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Aleluia! Ele vive na glória dos céus, Ele é eterno, Ele tem todo o poder, Ele é o infinito, toda a sabedoria, Ele carrega os mesmos atributos de Deus Pai. Jesus Cristo é o próprio Deus. Aleluia! Ele carrega os mesmos atributos de Deus Pai. Aleluia! Jesus Cristo. Mas Ele nos considera ser tudo isso. Mas Ele não considerou ser tudo isso, perdão. É a comunhão com nós está rompida. Estava rompida. Jesus Cristo não tem falta de nada, mas Ele quer Ele quer nós, Ele nos deseja, Ele quer que nós Ele quer estar conosco, Ele te deseja, Ele te quer, Ele quer estar contigo e comigo todos os dias. Aleluia! E a Bíblia se revela em Filipenses 2,7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. O quê? Servo o quê? Ele é o soberano. Todas as coisas existem porque Ele é a palavra de Deus Pai. Ele é o decreto de Deus Pai, que criou todas as coisas. E agora o Criador de todas as coisas se torna servo dos homens pecadores. Você imagina isso? Ele veio e se tornou servo meu e de você. Quem está crendo nessa revelação aqui? Ele se tornou o quê?
Como é que a Bíblia diz? Aí a tua Bíblia. Semelhante aos homens. Está assim na sua Bíblia que ele é semelhante aos homens? Você se lembra que quando Deus Pai estava para criar o homem, em Gênesis 1:26, Deus Pai disse: façamos o homem. Como? A nossa imagem, a nossa semelhança. Aleluia! Conforme a nossa semelhança. Não foi assim? Aí o homem destrói essa conexão, perde a imagem e semelhança do Pai. O homem diz: eu não quero ter mais contato com você, eu não quero ser o seu representante mais. E Deus Pai diz: o quê? Joga fogo do céu e mata todos os homens? De jeito nenhum. Deus Pai diz: então o homem não faz mais parte do meu propósito. É isso? Deus Pai diz: tudo bem. Olha o que ele diz. Tudo bem, viu? Já que o homem não tem como ser a minha imagem e a minha semelhança, eu vou ser a semelhante a vocês. Eu vou ser semelhantes a vocês, para que todo aquele que crê na minha graça volte a ser a minha imagem e semelhança. Aleluia! Sabe por quê? Você sabe por quê? Sabe por que ele fez isso? Você sabe por que Jesus fez isso? Porque ele te ama. Porque ele te ama. Porque ele te ama. Porque ele me amou. Porque ele te amou. Aleluia! Eu criei você para ser semelhante a mim. Você rejeitou isso. Tudo bem, eu serei semelhante a você. Aleluia! Eu serei semelhante a você. Eu serei semelhante a você. Eu vim como servo e serei semelhante a você. Aleluia! Ele te ama. Você está entendendo o que essa revelação está te ensinando hoje? A revelação do amor de Jesus Cristo por você? O texto não para aqui, ouviu? Sendo encontrado como figura humana, o que ele fez, o que ele faz, ele se humilha. O soberano do universo, aquele que se assenta no trono, aquele que é adorado pelos séculos dos séculos, ele se humilha por nós. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Ele se humilhou por ti, ele se humilhou por mim, ele se humilhou por amor a mim e a você. Aquele que todos ordena, se torna agora obediente. Aquele que é eterno vai até a morte. Ai, meu Jesus Cristo. Aleluia, glorificado seja teu santo nome, Jesus. Eu quero que você pense um pouco como foi no céu essa cena. Tem uma canção que não é muito conhecida. Ela não é muito conhecida. Vou já narrar aqui um pouquinho para ti. Que diz assim: até os serafins com seus 3 pares de asas, eles sentiram um tremor naquele momento, pois o Verbo eterno que a tudo criou está se despojando por insígnia da glória que ele tem. Ele se despojou de tudo, de toda a glória. Ele deixou para vir para a terra. Então se fez um mar de asas, estendida porque o trono foi deixado. E o que anda entre as estrelas e as chama pelo seu nome está partindo está partindo agora. E quem é que não chora por isso? Ele partiu e foi por amor. Ele deixou a sua casa e foi por amor. Se fosse você, eu estava agradecendo a Jesus e glorificando a Jesus aí. Porque ele veio e foi por amor aqui.
E é por isso que tu está vivo. É por isso que hoje você tem esse oxigênio. Aleluia. Que você não vê, mas você respira. Você tem a vida dele dentro de você. Você tem a vida dele dentro de você. Você tem a vida dele dentro de você. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus Cristo, porque você tem a vida dele dentro de ti. Eu quero que você imagine os anjos vendo aquilo. E os anjos que o adoram pelos séculos dos séculos. Ele é o eterno, na sua eterna glória. Ele se levanta. Ele nunca fez isso. Ele sempre esteve sentado no trono por toda a eternidade. Agora ele se levanta. Os anjos se perguntam: para onde ele vai? O que ele está fazendo? Imagina isso. Pensa nisso. Volta lá. Imagina isso. E ele está saindo daqui e os anjos vão atrás e vem Deus Pai se dirigindo a uma jovem de aproximadamente 15 anos. Seu nome era Maria. E os anjos se perguntaram: o que ele vai fazer com ela? E de repente Deus, que é o mesmo Espírito Santo, entra naquela mulher, naquela jovem. E os anjos dizem: meu Deus, o que aconteceu? Passeia comigo, pensa comigo. O que aconteceu? Daqui a 9 meses nascerá uma criança. E os anjos falam: glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, paz na terra entre os homens. Deus quer salvar aos homens do pecado, da independência. Os anjos adoram a Ele, a eternidade toda adora a Ele. Quando eles veem a criança, eles não sabem fazer outra coisa. Eles começam a adorar aquela criança. Aleluia. Porque não era uma criança normal. Era Jesus em forma humana. Não era uma criança normal. Era Jesus Cristo em forma de humanidade. Aleluia. Humano. Assim como eu e você. Ele era humano. E sabe o que me impressiona? Herodes, um rei mequetrefe, vassalo de Roma, decide que vai matar Jesus. Pode uma coisa dessa? Eu quero que você pense sobre isso, queridos. A criança que Maria carregava nos braços, aquela criança, Jesus Cristo, criou Maria. Maria carregou ele no colo. Herodes, que também foi criado por ele, diz: vou matar. Cai fogo do céu e acaba com Herodes? Hã? Não. O anjo aparece para José e manda ele fugir. Eu fiquei pensando sobre isso. Você sabia? Se José desobedecesse e Herodes chegasse em Jesus Cristo e o matasse, o que seria de nós? Hã? E Herodes chegasse em Jesus e matasse. Mas eu quero te dizer, graças a Deus, José obedeceu e deu tudo certo, aleluia. Você está aqui, deu tudo certo, você está aqui, deu tudo certo, você está aqui, aleluia. Mas Jesus Cristo andou sobre a terra como nós, sentiu fome, sentiu sede, foi tentado em todas as coisas como nós, contudo sem pecado, contudo sem pecado, contudo não pecou, sem pecado, aleluia. Então ele quer dizer que você pode, porque você tem ele dentro de você, ele mora dentro de você, então você pode todas as coisas, você não peca, porque você tem ele dentro de você, aleluia. Pode aplaudir, pode aplaudir. Várias vezes tentaram matá-lo, mas ele disse: ninguém pode tirar a minha vida, eu voluntariamente a dou, eu voluntariamente a dou.
Foi Jesus que disse isso. E quando chegou o momento certo, ele diz para os seus discípulos: olha só, deixa eu avisar para vocês, eu vou agora para Jerusalém e vou morrer. Os discípulos: não, Jesus. É isso que vai acontecer, Jesus diz. Então no jardim de Getsemane, chega Judas com os soldados e eles perguntam: quem é Jesus? Jesus disse: sou eu. Os soldados todos caem no chão. E eles se organizam e se levantam. Então Pedro saca a espada e tenta matar o servo do sumo sacerdote, chamado Malco. E Pedro erra e decepa a orelha. E Jesus diz: guarda a sua espada. Você não sabe de que espírito nós somos? Você não sabe que se eu pedisse agora ao Pai, Ele enviaria miríades de anjos para me livrar? Mas acontece que eu vim para que essa hora aconteça. Mas eu vim para que essa hora aconteça. Mas eu vim para que essa hora aconteça. Aleluia! Qual foi o crime que o mundo cometeu para ser julgado, queridos? O crime que o mundo cometeu para ser julgado foi o pecado da independência do Pai. Foi dizer para Deus: não quero você, não queremos você. O mundo seria julgado por tamanha injustiça, mas Jesus diz: como isso se dará? Eu quero terminar, queridos, lendo com você João capítulo 12, versículo 31, que diz assim: chegou a hora de ser julgado esse mundo, e o seu príncipe será expulso. Mas eu, quando for levantado da terra, eu vou fazer o quê? Atrairei todas as pessoas para mim. Atrairei todas as pessoas para mim. Meu Deus do céu. Se fosse você, eu estava pulando de alegria. Atrairei todos para mim. Atrairei todos, acorda. Todos crentes, todo cristão para mim. Atrairei toda a vida, todo ser humano, todo ser da terra para mim. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma coisa sobre Jesus, queridos, que nós raramente pensamos. A Bíblia declara: só morre quem peca. Você está entendendo? Jesus Cristo pecou? Jamais pecou. E como é que ele morreu? Ele disse: quando eu for levantado. E João explica isso depois. Dizia ele, olha só como ele dizia aqui. Dizia ele: com que tipo de morte haveria de morrer? Eu vou atrair todas as pessoas para mim mesmo. A única forma possível de Jesus Cristo morrer era se ele atraísse para si o pecado de alguém. E ele atraiu, ele foi o imã. Ele atraiu todos os pecados. Você está entendendo? Todos os pecados. O meu e o teu, inclusive. Você ainda não era nem nascido. Como é que ele faz isso? Ele se coloca no lugar onde a lei dizia que só os piores criminosos deveriam ser colocados. Não a lei quando alguém cometia um pecado, ou na lei quando alguém cometia um pecado, que não havia sacrifício que expiasse, essa pessoa deveria ser apedrejada, e ela não poderia ser enterrada, ela tinha que ser pendurada no madeiro. Imagina, não poderia ser enterrada, deveria ser pendurada no madeiro, representando alguém que está rejeitado no céu, rejeitado na terra, e que não é digno nem do céu.
não é digno nem da terra, é um maldito, mas ele não cometeu pecado algum. Mas quando ele se deixa voluntariamente colocar no lugar dos malditos, Jesus Cristo se torna um imã de pecado alheio. Porque se ele atraísse os pecados do pastor Jorge e não atraísse os meus pecados, ele seria injusto. Amém, queridos? Porque nós cometemos o mesmo crime, mas ele atraiu todos os pecados para si. Ele atraiu todos os pecados para si. Naquele dia, os seus pecados que você nem tinha nascido para cometer, ainda foram colocados em cima dele. Diga misericórdia. Ele se fez pecado e ele que passou todo o tempo, e eu e o Pai somos, dizendo, eu e o Pai somos um. Naquela cruz maldita que se torna bendito para nós, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus Cristo não disse, Pai meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, Jesus Cristo estava separado do Pai por causa do seu e do meu pecado. Quando estamos separados de Deus, quando estamos separados, Deus é Deus. Mas quando estamos unidos, Deus é Pai. Aleluia! Naquele momento, o meu e o seu pecado estava sobre ele. E onde tem pecado, Deus Pai não pode ter comunhão. Mas naquele momento não havia mais nenhum pecado sobre mim e sobre você. Aleluia! Então Jesus Cristo pode morrer, e aqui está o último triunfo de Deus Pai. Porque o que faz a morte existir é o pecado. O que julga o pecado é o pecado. É o pecador que morre. Amém? Já estou correndo aqui. Vamos já encerrar. Mas quando a morte se passou dele, a morte destruiu todo o pecado da independência. Se todo pecado foi destruído, que força a morte tem? Que força a morte tem? Nenhuma. Uma certa pessoa chegou em Jerusalém certo dia e ela foi diante do Gólgota e ela olhou para aquele lugar e disse: foi aqui aonde a morte morreu. Glória a Deus. Porque quando a morte se passou dele, ela destruiu aquilo que é a causa, e no terceiro dia a morte não podia mais segurar Jesus Cristo. No terceiro dia, a morte não pôde mais segurar Jesus Cristo. Aleluia! Ele se levantou como vivo. Ele se levantou como vivo. E agora Jesus Cristo volta para os céus. E os anjos dizem: abra-se os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E que exército é esse? O exército dos filhos e filhas que creram nele e serão salvos. E agora existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E existe um mediador entre os homens, Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero que você se coloque em pé. E eu quero te perguntar: você ama Jesus Cristo? Você está dizendo glória a Deus. Acabou, Jesus.